Em primeiro lugar, eu quero falar muito obrigado. Obrigado por esse convite para estar com vocês aqui neste evento da Escola de Governança Pública do Estado do Pará. Fiquei super honrado quando eu recebi essa chance de estar com vocês. E o nosso tema, eu vou tratar com vocês, é o tema da hora no Brasil, que é a educação à distância. E nós vamos começar para saber quem é o aluno típico da educação à distância no Brasil. Então, olha aqui comigo, perfil do aluno da educação à distância. Muita coisa já foi dita, com muitos equívocos. Eu mesmo, em 1995, imaginava que o perfil do aluno para EAD tinha que ser de uma pessoa que tivesse uma proatividade, que tivesse uma capacidade de autorresolução, como se fosse um empreendedor do conhecimento que tivesse disciplina, que tivesse determinação, que tivesse vontade e que pudesse vencer o desafio da aprendizagem à distância. Porque muita gente pensa que é fácil, mas é muito mais difícil estudar pela EAD do que estudar pela educação presencial. E eu confesso para vocês que em 1995, 96, 97, quando eu era o coordenador do Laboratório de Ensino à Distância da UFSC, a gente tinha essa premissa, influenciados por estudos da Inglaterra, da Open University, que trabalhavam o empowerment do estudante. Era um empowered student, então que ele teria que ter essa capacidade. Porém, isso se revelou um preconceito. Sim, eu pratiquei esse preconceito bem no começo da minha carreira da EAD. Isso se revelou um preconceito, porque seria uma categoria de exclusão, como se aquele estudante que não tivesse esse perfil, tá, de um empowered student, de um empreendedor do conhecimento, não pudesse alcançar os objetivos de aprendizagem da educação à distância. Como que a gente superou esse preconceito? Na prática, quando nós começamos no Brasil as primeiras ofertas de graduação e pós-graduação à distância, nesse movimento dos últimos 30 anos, a gente percebeu que, de fato, nem todos os alunos permaneciam na EAD. Você tinha ali um dropout, uma evasão muito alta, ligeiramente maior que a do presencial. Mas a gente percebeu que o aluno que ficava não tinha exatamente aquele perfil que os ingleses defendiam. Ele não era um empreendedor do conhecimento, pelo contrário, era a primeira chance de muitos deles de chegar perto do conhecimento. Aí então a gente percebeu que nós tínhamos no Brasil um perfil de aluno de graduação EAD que era muito particular. E eu vou colocar no quadro para você. Me dá um segundo. Olha aí, obrigado aí. Eu já coloquei no quadro aqui para você acompanhar comigo. Olha o perfil do aluno que nós encontramos nas primeiras graduações por EAD no Brasil. Ele era, na comparação com o colega do presencial do mesmo curso, eles eram mais velhos, tá? Em 1998, 99, o aluno típico era uma professora da educação básica, leiga, que fazia a graduação para titular. Então ela tinha 42, 45 anos. O aluno da pedagogia no presencial tinha 20 naquela época, uma diferença aí de 20, 22 anos. Muito mais velho, muito mais pobre. Quando a gente pega o extrato socioeconômico dos cadernos do ENAD e compara o aluno do presencial com o da EAD, ele não só é mais velho, continua mais velho hoje em dia, ligeiramente mais velho. Pelo último dado do Ministério da Educação, o calouro típico da EAD tem 22, 23 anos e o calouro típico do presencial tem 18 a 19 anos. Claro, isso já tem 30 anos que a EAD está em oferta, então a curva de idade do aluno vem se aproximando, porque aquele estoque de alunos adultos antigos que não tinha faculdade, a EAD veio atendendo. Mas ele continua ligeiramente mais velho, mas ele é mais pobre. Ele vem de um extrato socioeconômico que tem uma renda familiar per capita menor do que a do aluno que é o colega do seu ensino presencial no curso equivalente. Então, terceira classificação, ele tem menos repertório educacional. O que define o repertório educacional? As pesquisas do IBGE
E os dados do INEP mostram que o aluno típico da EAD ainda não tem o pai ou a mãe com ensino médio completo ou superior. A proporção no ensino presencial de alunos com a mãe ou o pai com ensino superior ou com ensino médio completo é muito mais alta. E o INEP já classificou o aluno que vem de uma família que não tem o pai ou a mãe com essa escolaridade, ele traz um repertório menor de leitura, de vivências. Não é um preconceito, é uma constatação. Por ele ter um repertório menor, a expectativa que o INEP, inclusive, corrobora é que ele não tivesse o mesmo desempenho de um aluno que tenha um maior repertório. As pesquisas mundiais mostram isso. O repertório define muito a condição de saída. Quem chega com mais repertório tem uma chance maior, uma probabilidade maior de ter um desempenho maior na saída. Outra característica do aluno da EAD é a maior diversidade. Essa diversidade se traduz por um conjunto de características étnico-raciais, características de gênero, que hoje no Brasil são tratadas como políticas públicas de inclusão. Na EAD, quando a gente começou os primeiros cursos, as turmas eram muito mais coloridas etnicamente no Brasil. Isso foi uma surpresa positiva, porque a gente conseguiu trazer para dentro da universidade uma parcela da população que não se imaginava com o direito de entrar na Torre de Marfim do ensino superior. Isso foi muito bacana. E de gênero, preponderantemente, nós temos alunas na educação à distância. O percentual de mulheres na EAD é significativamente maior que o percentual de mulheres na educação presencial. Na taxa de conclusão, 70% dos diplomados na EAD são mulheres. Então, isso foi uma alegria para a gente, porque foi uma conquista. A mulher brasileira, muitas são mães solo. Quantas pessoas você não conhece, quantas mulheres que são mães solo? 1, 2 filhos, criando sozinha, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Quando é que ela vai estudar? Né? Somente pela EAD. É que ela conseguiu uma janela diária de algumas horas encaixadas para ela poder fazer a faculdade. Então, a educação à distância para a mulher brasileira, ela foi uma emancipação intelectual e foi uma ascensão social, ela está diplomada, e foi uma qualificação profissional para ela poder alcançar um salário maior. Então, essas 4 características aqui estão presentes na EAD desde a origem no Brasil, na década de 90 e até hoje. Alunos mais velhos já foram muito mais velhos, agora são apenas mais velhos. Mais pobres na EAD, condição socioeconômica, tá? Menor repertório de entrada, porque ele vem de uma família que não tem escolarização na tradição, e maior diversidade, o que permite a inclusão étnico-racial e de gênero. Agora vem a grande pergunta. Eu tenho um aluno que é mais pobre, eu tenho um aluno que não tem repertório, eu tenho um aluno que trabalha muito mais do que do presencial. E ele aprende? Vamos ver no próximo bloco, eu vou colocar no quadro aqui. Para tirar essa dúvida sobre se um aluno mais velho, mais pobre, com menor repertório, que tem uma carga de trabalho e compromissos familiares muito maior e vem de uma diversidade étnico-racial e de gênero, para tirar a dúvida se ele aprende, está aqui atrás de mim a resposta e eu vou mostrar para você com muita alegria. Tá? Olha o resultado aqui do ENAD 2022, que é o último resultado apurado pelo Exame Nacional de Desempenho do Estudante. O que é o ENAD? Todo mundo que acaba uma faculdade no Brasil tem que fazer uma prova. A prova é a mesma, independente de quem fez o curso EAD ou quem fez o curso presencial. A prova é por curso. Na última prova, olha o resultado aqui do ENAD. Aqui do lado de cá, a nota da EAD. Do lado de lá, a nota do presencial. Na EAD, a nota média nacional foi 40,21% de acertos. No presencial,
foi 39,78% de acertos. Então, a EAD teve, na média, um resultado até superior, 0,5% superior. Quer dizer que a EAD é melhor? Não, mas quer dizer que a EAD não é pior. E tem muita gente falando isso por aí, que a EAD não tem qualidade, não sei o que lá. Aí o que nós fizemos? Fomos lá no portal do INEP, baixamos os microdados e olhamos linha por linha e fizemos a média nacional. O resultado foi um cala a boca nessa galera que falava que não tinha qualidade, porque a matemática é do próprio Ministério da Educação, é do próprio portal do INEP, é o resultado oficial do ENAD e a EAD ganhou de 40,21% por 39,78%, como se fosse um campeonato nacional de futebol por pontos. Então, a EAD foi campeã por pontos no Torneio Brasileiro de Qualidade na Educação do Ensino Superior. Só que a Lei dos Sinais tem duas medidas para definir a qualidade. Uma medida é a prova do ENAD, que é o conhecimento específico no curso que você fez, e é esse resultado aqui da formação específica. A outra medida que os Sinais têm para definir a qualidade, Sinais, para quem não é do ramo aqui, é Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. É um conjunto de regras e protocolos cujas coisas mais importantes sobre qualidade são o ENAD, que é a nota do aluno, e o IDD, que é um indicador de desempenho ao longo da formação. O que é o IDD? É um conceito que pouca gente domina. Eu pego o resultado que esse aluno teve no Enem que ele fez, que é como ele chegou, e comparo com a nota do ENAD de quando ele saiu. E eu faço isso comparando todos os alunos do Brasil, que é para ver se a faculdade somou para aquele aluno. E olha o resultado do IDD. O aluno da EAD, em 60% dos cursos avaliados, o IDD foi positivo. Vou colocar um mais aqui, ó, bacana aqui, ó, mais. Ficou quase um X, mas é um mais, tá? Nos cursos presenciais, 53% tiveram também resultado positivo. Mas, se eu observar aqui então, onde que o resultado foi mais positivo? Aqui na EAD. Onde que o ENAD foi maior? Aqui na EAD. Então, o que eu queria conversar com vocês, agradecendo essa oportunidade que o Dom me deu, muito bacana para a minha vida, para a minha carreira, de estar com vocês na Escola de Formação do Estado do Pará, Escola de Formação Governamental de Governo do Estado do Pará, para eu poder mostrar para vocês o que eu aprendi nesses 30 anos de educação à distância. Eu aprendi que eu estava errado no começo, que eu achava que na EAD só ia ter sucesso um aluno que já viesse pronto. Era um pensamento preconceituoso. Aí eu aprendi ao longo do caminho que mesmo um aluno que não vem pronto, se eu der a mão para ele, se eu fizer um bom material para ele, se eu der uma tutoria proativa para ele, se eu der a chance dele errar e recuperar-se do próprio erro, ele aprende. Isso eu aprendi, tá? E o que eu aprendi como lição dessa galera? Como lição dessa galera, eu aprendi que um aluno mais velho, mais pobre, com menos repertório, que trabalha muito, que é ralado, muita mulher que é mãe solo, eles conseguem alcançar um resultado no ENAD de formação específica superior ao colega iogurte danoninho do ensino presencial. Isso é muito bacana, porque isso mostra que a vida está em aberto. Ninguém está condenado à condição socioeconômica de origem. Pelo contrário, teve um ministro aí de economia no Brasil que falou que filho da empregada não podia ir na Disney, que filho de porteiro não podia fazer faculdade. Pode sim, eu sou testemunha que isso acontece. Pode pelo presencial e pode muito mais pela EAD, que abriu as portas da universidade para uma parcela gigantesca de milhões de brasileiros que imaginavam que isso não seria possível. Então, quando você encontrar pela frente
uma pessoa que diga que a EAD não tem qualidade, você fala, olha, eu até cheguei a pensar isso um dia, mas eu vi um professor de cabelinho branco lá de Santa Catarina dizendo que o aluno da EAD, mesmo mais velho, mais pobre, teve um resultado igual ou superior na ENAD. E quer saber mais? No IDD, ninguém vai saber o que é IDD, você vai posar de bacana. E no IDD, que é o indicador que mede o desempenho comparado desde a origem e até a saída da graduação, que os alunos da EAD acumulam um IDD muito maior. Deu aqui 60% contra 53% dos avaliados. Aí ele tem que estudar muito. É muito difícil. Aí alguém vai dizer assim, mas a evasão na EAD é muito maior. É ligeiramente maior. A última pesquisa do INEP, que acompanhou uma turma de presencial e uma turma de EAD durante 10 anos, mostrou que 58% dos alunos do presencial não concluem a carreira. Na EAD, deu 59%. 1% de diferença, sendo que é um aluno muito mais velho, com menos repertório, que vem com todas essas dificuldades. Então, olha aqui, ó, para fechar minha participação aqui, que é de agradecimento. Preconceito nunca mais. Clareza meridiana, análise dos dados. E muito empenho e muito trabalho, porque aprender pela EAD é dificílimo. Uma pessoa que conquistou um certificado pela EAD, conquistou um diploma pela EAD, merece todo o meu respeito. Já que eu não tenho um chapéu para tirar, eu vou tirar o óculos em reverência a você que está participando desse seminário, desse congresso, dessa pauta e que teve a paciência de me assistir para poder ver um repertório de vida que eu estou há 30 anos fazendo a educação à distância no Brasil, aqui em Santa Catarina, nas consultorias e onde eu puder colaborar. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso professor João Vianney, a qual eu considero um entusiasta da educação, um defensor daquele que manifesta o seu posicionamento sempre focado na defesa de qualidade da educação. Ele não poderia deixar de participar deste primeiro seminário nacional promovido pela Escola de Governança. O cenário atual da educação no Brasil percebe-se que este aluno online ele está no mesmo patamar de idade de um aluno regular da educação presencial. Considerando que o censo EAD, e a professora Betina na sua fala nos mostrou alguns dados, revela que a maioria dos alunos tem idade entre 18 e 40 anos. E aí podemos observar uma demanda anunciada para os cursos. Aqui eu vou comparar os cursos superiores, né, com os alunos cada vez mais jovens. Esse dado ele é emblemático e ele justifica a atenção de que as instituições que atuam na EAD, né, trabalham assim para a modificação desse perfil e para a necessidade de adequação no seu processo educacional a públicos cada vez mais heterogêneos. Isso evidencia também a necessidade de atualização dos domínios dos profissionais da educação, que deve incluir novas competências para atender satisfatoriamente a esses alunos nativos digitais, os quais não têm como ser ignorados pela proximidade da presença deles nos cursos de forma maciça. E aí, resgato o que a nossa professora Karen Sapienza está apresentando na sua pesquisa, nessa educação 5.0 colaborativa. O aumento de alunos inseridos nos cursos exige dos tutores e dos professores um conjunto de pré-requisitos, tais como conhecimentos, habilidades, atitudes, uma vontade diferenciada de entrega, que implica na necessidade de aprendizagens adicionais. Nós também estamos aprendendo a cada dia, incluindo os domínios das tecnologias da informação e comunicação. Esses pré-requisitos, hoje, eles são fundamentais para que esse processo de ensino e aprendizagem se concretize,
fortalecendo os relacionamentos interpessoais com esses grupos heterogêneos, pautados, agora é claro, pela ética e o bem-estar das pessoas. Lembrando que este meio EAD, dito virtual, ele necessita da mesma carga e responsabilidade do presencial. Observou-se que mesmo com a popularização das tecnologias, o aluno EAD ele ainda encontra dificuldade de ordem tecnológica no uso das plataformas, na adaptação do ritmo particular, onde ele tem que direcionar, se organizar duplamente para prazos das suas entregas, suas propostas de aprendizagem, suas formas de participação usando os recursos. Então, precisamos estar atentos a esse perfil a qual o professor Vianney coloca, respeitando esses limites e possibilidades dessa galera nova que está estudando, mas aquela galera dos 40, que viu na tecnologia, que viu na modalidade EAD, a oportunidade, muitos até de realizar o seu sonho. Então, o que nós pautamos aqui, ao respeitar o perfil do aluno, para podermos produzir educação de qualidade.